pedi que não se lesse o capítulo todo, porque os comentários são extensos, né? Então, os comentários aqui que eu colhi. É possível que, quando Jesus terminou de escolher os seus 12 apóstolos, ele os tenha levado a um lugar tranquilo. Durante talvez 1 ou 2 semanas, ele tenha lhes ensinado os princípios básicos, a mensagem básica que eles, por sua vez, teriam que anunciar a todos os homens, a nós aqui incluídos. E o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7, nós podemos dizer que são o resumo deste ensino. E no Evangelho de Lucas, essa hipótese ainda se torna mais clara, porque o Sermão do Monte segue em Lucas o que nós poderíamos denominar, chamar de a nomeação dos 12, né, dos 12 apóstolos, que é em Lucas 6, a partir do verso 13. Então, por esse detalhe, o Sermão da Montanha já foi chamado, por alguns comentaristas, de o Sermão de Ordenação dos 12. Existem outros estudiosos que chamaram o Sermão do Monte de o Compêndio da Doutrina de Cristo, ou a Carta Magna do Reino de Cristo, o Manifesto do Rei. Todos concordam que no Sermão da Montanha nós temos o âmago, a essência, o centro do ensino de Jesus aos seus apóstolos. Diz aí o texto, os versos 1 e 2, assentando-se, abrindo sua boca, os ensinava. Reparem que Jesus se assentou antes de começar a ensinar. Nós ainda falamos da cátedra do professor. O que é cátedra? Cadeira do professor, né? O Papa fala ex cátedra, ou seja, desde a sua cadeira. Então, essa era a postura do rabino quando ensinava. Por isso, a informação que nós temos aqui de que Jesus se assentou para ensinar essas coisas é uma indicação muito importante do caráter, digamos, oficial do que ele está dizendo. Ou seja, o que se segue é a versão oficial, autorizada da doutrina de Cristo, abrindo a sua boca. No grego, essa expressão, abriu a sua boca, tem pelo menos 2 significados. O primeiro é costumeiramente usado naquela época como uma introdução de alguma declaração muito solene ou muito importante. É o fato. Segundo lugar, é para se referir às afirmações de uma pessoa que está abrindo seu coração para outros e falando sem reservas, de modo extremamente sincero, que também é o fato. Então, essa expressão nos mostra que os ensinos de Jesus aqui não são um ensino qualquer, né? Mas é um pronunciamento grave, solene, de coisas absolutamente fundamentais para todos nós cristãos. Verso 2 ainda, os ensinava. O verbo no grego e também no português descreve aqui uma ação habitual, uma ação repetida de Jesus. Não está escrito os ensinou. Uma alternativa aqui na tradução poderia ser: isso é o que Jesus costumava lhes ensinar. Então, Mateus diz com essa expressão que o Sermão do Monte não foi um único sermão que Jesus pregou numa única ocasião, mas que é a essência daquilo que Jesus ensinava continuamente e de maneira habitual aos seus discípulos. Verso 3, bem-aventurados. Em aramaico e no hebraico, essa expressão é uma espécie de interjeição e que poderia ser traduzida dessa forma: que feliz é. Então, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 1 começa com essa expressão e quer dizer literalmente: que feliz é o homem que não se deixa levar pelo conselho dos maus, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Essa é a mesma fórmula que Jesus usa nas bem-aventuranças. Ou seja, irmãos, as bem-aventuranças não são simples afirmações, mas são exclamações enfáticas. Que felizes são os pobres em espírito. Que felizes são os que choram. Que felizes são os mansos, e assim sucessivamente. E isso é muito importante. Que felizes são os que choram. Porque significa que as bem-aventuranças não são, digamos, profecias a respeito de algum tipo de felicidade futura que nós teremos, mas elas são exclamações de alegria da parte de Jesus por algo que já é, por algo que já existe. São, digamos, felicitações. Não tratam de alguma coisa que o cristão receberá, mas de algo que já recebeu.
Ou seja, nas bem-aventuranças nós temos as características do cristão. Você precisa olhar aqui e ver, tenho essas características? Então, nós vamos certamente receber a plenitude de cada uma dessas características quando estivermos na presença plena de Deus. Mas, enquanto isso, cada uma delas é algo que já é aqui e agora e que se pode desfrutar. Jesus está, nesses versículos, como eu já disse, abrindo seu coração e ensinando solenemente que felicidade é ser cristão. Que alegria é que vocês sejam meus seguidores. Que alegria é me conhecer como seu mestre, salvador e senhor. Mas ainda essa expressão descreve uma alegria que não é afetada pelas circunstâncias da vida. Jesus disse em João 16, 22, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então as bem-aventuranças, irmãos, nos falam dessa alegria que podemos ter até no meio da dor. É a alegria que brilha no meio das lágrimas e que nada, nem a morte, pode tirar de nós. Verso 3, pobres em espírito. No hebraico, a palavra pobre se refere ao homem humilde que põe toda a sua confiança no Senhor. É com esse sentido que o salmista usa a palavra quando ele escreveu o Salmo 34, verso 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as angústias. Salmo 9, 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. Ou Salmo 68, 10. Tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Ou Salmo 72, 4. Salvará os filhos do necessitado e esmagará o opressor. Todos esses casos, pobre em espírito é todo aquele que coloca a esperança e a confiança em Deus. Verso 4. Os que choram. A palavra grega que significa chorar é a mesma palavra usada para falar de quem chora a morte de um ser muito amado, de um ser muito querido, o lamento apaixonado de quem amou alguém que já não vive. Na Septuaginta, no grego, né, o Antigo Testamento em grego, essa palavra aparece para descrever, por exemplo, a lamentação de Jacó quando acreditou que José, o seu filho, já tinha morrido, Gênesis 37, 34. Ou seja, é a palavra que define uma dor que não pode ser contida, uma dor que faz doer o coração, mas que sobe através dos olhos em lágrimas incontidas. É aqui nós temos uma forma muito surpreendente de bem-aventurança. Feliz o homem que chora, como se chora por alguém muito querido que já morreu. Seria uma tradução alternativa, talvez. Então, existem 3 maneiras de entender essa bem-aventurança. Primeiro, literalmente, feliz é o homem que suportou a mais amarga tristeza que pode trazer. Existe entre os árabes um provérbio que diz assim: se o sol sempre brilhar, teremos um deserto. A terra onde o sol sempre brilha acaba por se tornar um lugar muito árido. Existem coisas que somente a chuva pode produzir e existem certas virtudes que nós só podemos adquirir em meio a sofrimento. Segundo lugar, é a ideia central do versículo aqui, que é com certeza a seguinte: bem-aventurado o homem que está desesperadamente triste por causa do seu pecado e indignidade. Como nós vimos, a primeira palavra da mensagem de Jesus era arrependei-vos. E ninguém pode se arrepender a menos que veja com muita clareza a malignidade do seu próprio coração. É isso que a cruz faz por nós. Verso 5, os mansos. No nosso idioma, essa palavra manso não é comumente usada como um elogio. Na mente de muitas pessoas pode dar a entender um certo servilismo, uma certa passividade. Nos homens, uma certa falta de virilidade, de coragem. Mas em grego, a palavra praus, manso, é uma palavra com um significado ético muito profundo. Os gregos definiam, irmãos, as virtudes como o meio termo entre 2 extremos. Por um lado estava o extremo do defeito, ou pelo defeito, e pelo outro lado o extremo pelo excesso. No meio do caminho entre esses 2 extremos se localiza a virtude. Um extremo, nós temos o esbanjador. No outro extremo, nós temos o avarento. No meio está o homem generoso. Aristóteles definia a mansidão como o justo meio entre a ira excessiva e a falta absoluta de ira, ou a passividade. A mansidão, então, irmãos, é o meio termo entre o excesso de ira e a pouca ira.
Então, a tradução possível aqui dessa bem-aventurança é: bem-aventurado o homem que sabe se zangar na hora certa e que nunca se zanga quando é o caso, quando não é o caso. Então, são esses de Jesus os que herdarão a terra. Provérbio 16:32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Verso 6: fome e sede de justiça. No grego, se nós dissermos assim, tenho fome de pão, não se trata de todo o pão, mas somente do pão necessário para matar a fome. Se nós dissermos tenho sede de água, não é toda a água do rio ou do poço, mas somente a água suficiente para matar a sede. Mas nessa bem-aventurança aqui, a palavra justiça está no original num tempo muito pouco comum no grego, que significa o seguinte: eu quero comer todo o pão que existe, ou eu quero beber toda a água que existe. Então, assim, a tradução ao pé da letra dessa bem-aventurança seria o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de toda a justiça, da justiça total, da justiça absoluta. E nós sabemos, irmãos, que ninguém pode ser bom nesse sentido, né? Quando nós olhamos para o nosso coração, nós vemos que nós somos suscetíveis a muitas formas de pecado. A gente pode, talvez, ver um homem que talvez beba em excesso, talvez diga palavras erradas mais, talvez perca as estribeiras de vez em quando, mas se alguém se chega a ele passando por um momento de necessidade, esse homem talvez seja capaz de tirar até o último centavo da carteira e dar para ele, ou talvez de tirar o casaco dele para abrigá-lo. Mas essa é uma justiça parcial. Pode ser que você encontre um homem que seja muito respeitável, mas se ele encontrasse alguém passando necessidade, se fecharia. Falta de empatia. Não é a justiça, é uma justiça parcial. Então, o que essa bem-aventurança afirma é que não basta que nós nos satisfaçamos com uma justiça parcial. É bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça total. Não basta a conduta moral impecável, sem compaixão, e não basta a mais apaixonada solidariedade humana sem uma conduta moral. Então, de maneira que o significado dessa bem-aventurança seria o seguinte: quão feliz é o homem que deseja a justiça do mesmo modo como aquele que tem fome deseja o alimento, ou aquele que morre de sede deseja a bebida, porque este receberá a satisfação do seu desejo. Ou seja, como nós aprendemos aqui, Deus não deseja que sejamos bons. Deus deseja que sejamos absolutamente bons. É isso que nós devemos almejar com fome e sede, e nós sabemos que só chegaremos a isso quando estivermos no nosso estado de glorificação. 7, verso 7. Os misericordiosos. Esse é um princípio que os misericordiosos alcançarão misericórdia, é um princípio que está espalhado por todo o Novo Testamento. Tiago escreveu com muita clareza: porque o juízo será sem misericórdia sobre todo aquele que não teve misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Capítulo 2, verso 13. Jesus conclui a história do devedor que não usou de misericórdia, nos advertindo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. O Pai Nosso está seguido de uma explicação de Jesus sobre o significado da petição que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Abre aspas. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Então, o ensino constante do Novo Testamento é que o misericordioso receberá misericórdia. Mas essa bem-aventurança não se esgota nessa interpretação. Misericórdia não significa somente simpatia com alguém no sentido comum do termo. Não significa somente se sentir triste por causa do sofrimento de outros. É a capacidade de você entrar em outra pessoa até que você possa vê-la com seus olhos, com os olhos dela. Os americanos dizem: ande 1 milha nos sapatos de alguém. Já calçou os meus sapatos? É nesse sentido, ou seja, coloque-se na posição da pessoa, tente compreender o ponto de vista dela. No Novo Testamento, existe uma história que pode esclarecer esse ponto, uma história de bondade mal entendida e mal dirigida.
é a história da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, em Betânia, Lucas 10, a partir do verso 38. Quando Jesus fez essa visita, irmãos, faltavam poucos dias para a sua crucificação, para esse fim trágico da vida de Jesus. E provavelmente ele queria ter uma oportunidade de ter um momento tranquilo entre os amigos, de aliviar as tensões do seu ministério. E Marta amava Jesus. Jesus era o hóspede mais importante de Marta. E justamente porque Marta amava tanto a Jesus, é que ela queria oferecer a Jesus a casa mais limpa e mais arrumada. Queria oferecer a Jesus a melhor refeição que podia pôr diante de um convidado especial. E por isso, Marta, diz o texto, andava ocupadíssima de um lado para o outro, fazendo ruído na cozinha, no refeitório. Essa correria, irmãos, era o que Jesus menos queria no momento. O que ele queria era tranquilidade. Marta tinha planejado ser bondosa com Jesus, mas não poderia ter se comportado de maneira mais inadequada. Mas Maria compreendeu que Jesus não queria que fizessem nada para ele, mas simplesmente que estivessem lá junto a ele. A única coisa que Jesus queria naquele momento era um pouco de comunhão. Não atividade, mas comunhão. É o que acontece muitas vezes conosco, quando queremos ser bondosos com alguém, a única bondade que nós oferecemos é aquela que nós pensamos ser a mais adequada. E a outra pessoa tem que aguentar essa carga de bondade que nós estamos oferecendo para ela, quer goste, quer não. A nossa bondade seria muito melhor se nós pudéssemos fazer um esforço para poder ver e sentir as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Existe um provérbio, irmãos, ainda nesse assunto, que diz: saber tudo é perdoar tudo. E, em última análise, é justamente isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Jesus veio no sentido mais literal possível, se tornou homem. Deus entrou dentro do homem. Deus veio aos homens como homem, veio para ver as coisas com os olhos dos homens, sentir com o coração dos homens, pensar com a mente dos homens. Deus sabe como é a nossa vida, porque ele viveu a nossa vida. Somente aqueles que receberam verdadeiramente essa misericórdia de Deus é que serão capazes de manifestar a mesma misericórdia. De maneira que a tradução mais literal dessa bem-aventurança poderia ser: quão feliz é o homem capaz de entrar nos outros, sentir como eles, ver com seus olhos, pensar com seus pensamentos, porque quem pode identificar-se desse modo com os outros saberá que é isso mesmo o que Deus fez por ele por meio de Jesus Cristo. Verso 8. Os limpos de coração verão a Deus. Em grego, a palavra puro é Cásaros, e tem vários significados, cada um útil para a gente compreender o significado dessa bem-aventurança. No sentido original, significa simplesmente limpo, no sentido de uma roupa suja que foi lavada. Era também usado essa palavra para designar o trigo que foi separado da palha, ou um exército no qual foram dispensados todos aqueles soldados descontentes, covardes, apáticos, como no caso de Gideão. Agora é formado esse exército somente por combatentes de primeira qualidade. Pode ser também empregada para designar o vinho ou o leite que não foram adulterados, adicionado à água, ou o metal puro sem liga alguma. Então o significado aqui seria sem mescla, não adulterado, sem liga. Aqui nós precisamos notar a formidável exigência dessa bem-aventurança, que pode ser traduzida dessa forma: bem-aventurado é o homem cujas motivações do coração são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque este é o homem que verá a Deus. E aqui nós topamos numa grande pedra, não é, irmãos? Spurgeon afirmou: existe pecado até na nossa santidade, existe incredulidade até na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. E nós lembramos de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, irmãos, é muito raro que nós realizemos até as nossas melhores ações a partir de uma motivação absolutamente pura. Se nós fazemos algo belo, que exige algum sacrifício da nossa parte, é bem possível que não estejamos totalmente livres do sentimento de querer que outros homens vejam em nós algo de heróico ou que nos considerem como santos. Essa bem-aventurança nos leva à vigilância e ao autoexame.
Qual é a atitude que guia as nossas ações? A vontade de servir aos outros ou o desejo de receber algo em troca? Oferecemos os nossos serviços desinteressadamente ou porque procuramos nos exibir? Trabalhamos na igreja por amor a Cristo ou para manter o nosso prestígio? A nossa fidelidade à assistência ao culto dominical vem do desejo de ir ao encontro de Deus ou é simplesmente o cumprimento de um costume? Até as nossas orações e leituras da Bíblia são o resultado de um desejo sincero de andar em companhia de Deus? Ou, no fundo, o que nos move é o prazer de nos sentir melhores do que os outros? Examinar as nossas motivações mais profundas muitas vezes vai nos envergonhar, porque há muito poucas coisas que até os melhores dentre nós façamos por motivações completamente puras. Jesus prosseguiu dizendo que somente os de puro coração verão a Deus. Um dos fatos mais simples da vida é que vemos somente aquilo que somos capazes de ver. Se uma pessoa comum sair em uma noite estrelada, a única coisa que verá é uma enorme quantidade de manchinhas luminosas que cintilam no firmamento. Vê aquilo que está capacitado a ver. Mas o astrônomo poderá nos dizer o nome de muitas estrelas e identificar muitos planetas. A pessoa comum pode caminhar pelo campo e a única coisa que verá na margem do atalho é um matagal. Mas o agricultor saberá o nome e o uso de cada planta e até possivelmente seja capaz de descobrir alguma raridade ou curiosidade de alto valor. Existem pessoas de mente suja que, em qualquer situação, veem a oportunidade para dizer uma piada grosseira ou fazer uma brincadeira desagradável. Em qualquer esfera da vida, vemos somente aquilo que somos capazes de ver. Eu ouvi um ditado uma vez que diz assim: se o vidro da sua janela está sujo, até as montanhas vão ser sujas. Se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, que grande escuridão será. Então, nesse sentido, é que Jesus afirma que somente os limpos de coração verão a Deus. É muito importante recordar como advertência que se mediante a graça de Deus nós conservamos limpos os nossos corações, ou mediante o pecado nós o enchermos de sujeira, nós estamos determinando a nossa futura capacidade ou nossa futura incapacidade de ver a Deus. Essa bem-aventurança, portanto, poderia se ler: quão feliz é o homem cujas motivações são absolutamente puras, porque este homem, algum dia, será capaz de ver a Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. Finalmente, verso 9, irmãos. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Em primeiro lugar, precisamos descobrir aqui o significado da palavra paz. Na Bíblia, a paz nunca é entendida como um estado negativo, nunca significa ausência de conflitos meramente. Quando duas pessoas se saúdam, desejando mutuamente a paz, shalom, isso não significa que se deseje para outro simplesmente a ausência do mal, mas sim a presença na vida da pessoa de todas as coisas boas e desejáveis. Bíblia não diz que paz é somente ausência de conflitos, mas a alegria por ser possuidor de todo o bem. Em segundo lugar, a gente precisa ter muito cuidado aqui em notar que o que diz essa bem-aventurança na realidade. A paz recai sobre os que fazem a paz e não sobre simplesmente aqueles que amam a paz. Acontece que se alguém ama a paz, mas não sabe como produzir a paz, pode acabar por aumentar os conflitos e criar mais problemas. Tem um presidente que diz assim: quando eu for presidente, em 24 horas vai haver paz entre a Rússia e a Ucrânia. Teve outro presidente que diz assim: quando eu for falar com o Putin e o Zelensky, eu vou chamar os dois para ir para uma mesa de bar, beber umas cervejas e daqui vai ser paz. Não é? Então existem pessoas que se acreditam ser amantes de paz, mas se negam a enfrentar a realidade da forma correta e com a ação correta que o problema requer. Como, por exemplo, disciplinar um filho, ou uma igreja disciplinar um membro. E a ausência desses atos vai acabar por avolumar conflitos futuros. A paz produzida pelos bem-aventurados pacificadores não provém da fuga dos problemas, mas é consequência da atitude decidida de quem os enfrenta, luta e vence. O que exige essa bem-aventurança não é a aceitação passiva de qualquer situação, porque tememos fazer algo que provoque reações ou conflitos. Na verdade, ela requer o enfrentamento do mal. Para fazer a paz, muitas vezes é necessário a luta.
A expressão filhos de Deus é uma forma tipicamente hebraica de designar os pacificadores. O idioma hebraico não possui muitos adjetivos e, muito frequentemente, quando se quer descrever as qualidades de alguém, se usa a expressão filho de, completada com o correspondente essencial abstrato. Assim, por exemplo, o homem pacífico se denominará filho da paz. Barnabé era apelidado filho da consolação, no lugar de se dizer que ele era consolador. Então, essa bem-aventurança diz que os pacificadores são benditos porque serão chamados filhos de Deus, o que significa que são benditos porque eles fazem alguma coisa que o próprio Deus faz. O homem que faz a paz realiza a obra na qual o próprio Deus está comprometido, o Deus de paz, como muitas vezes é referido no Novo Testamento. Existem pessoas que sempre são centro de conflitos, confusões e brigas. Em qualquer lugar que essas pessoas apareçam, serão vistas implicando com alguém, em disputas ou sendo a causa de lutas com outras pessoas. São briguentos. Há pessoas desse tipo em quase todo lugar. E pode-se afirmar sem vacilação que servem ao diabo. Por outro lado, graças a Deus, há pessoas em cuja presença a inimizade não pode prosperar, que derrubam os muros e constroem pontes. Estes fazem a vontade de Deus, porque o plano divino consiste em estabelecer a paz entre o homem e Deus e entre o homem e seus semelhantes. O homem que divide os homens é um agente do diabo. O homem que os une está fazendo a obra de Deus. Assim, essa bem-aventurança pode se ler. Como é feliz aquele que cria relacionamentos sadios entre os homens, porque ele está realizando a obra de Deus. Que Deus abençoe a leitura, nossa leitura da Bíblia, irmãos. Amém.